você vir minha viola brilhando demais, num ponto de destaque da sala de estar, pode dizer, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, discos e livros, partituras em ordem demais, que nem um som bem alto do quarto vazar, pode dizer, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Se alguém chegar na mesa antes de mim, ninguém rolar no chão com os curumins, se de repente achar falta uma voz no ar, carros de fogo vieram me buscar. Se de repente achar falta uma voz no ar, carros de fogo vieram me buscar. Se você vir a minha amada calada demais, com um olhar distante de quem quer lembrar, pode dizer, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros se reunirem num só livro as minhas canções, em guardanapos de papel eu deixei por aí, pode dizer, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Se alguém chegar na mesa antes de mim, ninguém rolar no chão com os curumins, se de repente achar falta uma voz no ar, carros de fogo vieram me buscar. Se de repente achar falta uma voz no ar, carros de fogo vieram me buscar. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, aqueles todos que nos acompanham, amigos nossos parentes, saudações fraternas, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprender da palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é a Igreja Triunfante. Por isso, o cântico que você acabou de ouvir, que fala das impressões de quem aguarda o céu, de quem aguarda, vive na expectativa de estar na glória e no lar celestial. Muito bem, vamos orar nesse instante? Feche seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pela liberdade e pela oportunidade de estarmos juntos aqui pelo YouTube para, ó Deus, pensarmos sobre a Tua igreja, a igreja do Senhor que foi alcançada e chamada à fé pelo sacrifício de Cristo e pela obra do Teu Espírito, do Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos Te pedir por cada pessoa que está aqui agora, junto conosco. O Senhor conhece a realidade de cada um e aí nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas, pedimos da Tua graça, da Tua paz, da Tua sabedoria sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos planos, ó Pai, enfim, sobre o nosso dia a dia, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Abençoe-nos, ó Deus, agora, quando falaremos da igreja triunfante, que o Teu nome seja honrado, que a Tua palavra seja exposta fielmente e que todos nós, ó Deus, sejamos impactados e isso gere mudanças na nossa vida prática. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós leremos do verso 18 ao verso 24. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 18 ao verso 24. O texto que nos diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Até o verso 24. Meus irmãos, nosso tema, como foi dito, é a igreja triunfante. Irmãos, quando nós falamos disso, inevitavelmente nós temos que falar da morte. Vocês perceberam como o compositor, o reverendo Estênio Marços, o compositor do cântico que nós ouvimos agora no início da nossa devocional, colocou as questões relacionadas à sua partida, perceberam? Ele falou que se alguém notar que aquilo que ele fazia não é mais feito, isso significa carros de Israel e seus cavaleiros. Uma alusão ao que está registrado no Velho Testamento, quando Deus tomou para si o seu servo. E quando nós falamos, irmãos, em morte, a maioria das pessoas tenta mudar de assunto, a maioria das pessoas tem receio, prefere mudar, de assunto, mudar de conversa. Muitas vezes essa atitude se dá pelo fato dessas pessoas não possuírem segurança quanto ao seu destino após a morte. Alguns temem porque não creem em Cristo, não têm a segurança de Cristo, não têm a certeza de onde vão, não têm a certeza e a segurança da salvação. Outras, até mesmo crentes em Cristo, temem pelo fato de ainda terem dúvidas se serão salvas. Precisam ir à palavra para reforçar a fé naquilo que as Escrituras nos ensinam, E por isso elas têm dificuldades também de falar sobre isso. Para o crente, esse assunto não deve causar angústia em nenhum momento. A morte, em virtude da obra de Cristo, coloca o crente na presença de Cristo, na presença do Senhor, e o arrola como membro da igreja triunfante, que é o nosso tema hoje. Então, irmãos, vamos começar hoje a estudar um pouco o significado da doutrina da igreja triunfante, do ensino bíblico da igreja triunfante. E nós veremos com isso que o crente em Cristo tem segurança e pode ter alegria quando falar da sua partida, porque as Escrituras apresentam verdades confortadoras a respeito das coisas por vir. Hoje o meu objetivo é falar com vocês acerca dos membros da igreja triunfante. É o que faz o texto que nós acabamos de ler da carta aos Hebreus. Primeiramente, nos apresentando os membros da igreja triunfante. Quem compõe o rol de membros... Perdão. Quem compõe o rol de membros dessa igreja? Igreja triunfante, é óbvio, não é mais uma denominação evangélica, não é, irmãos? Dentre tantas outras, mais uma, Igreja Presbiteriana Triunfante, Claro que não, esse é um termo atribuído à igreja que não mais milita aqui na terra, mas se encontra no céu. Trata-se da igreja cujo rol de membros é composto de todos aqueles crentes que já morreram, que já partiram para estar com Cristo no céu. É chamado, irmãos, de igreja triunfante porque se refere ao estado de triunfo, justamente, ao estado de vitória daqueles que já venceram as suas lutas aqui na terra
e agora partiram para descansar ao lado do nosso Mestre e Redentor. Esse texto que lemos, Hebreus 12, 18 em diante, ele faz um contraste entre o Sinai e Sião, entre o lugar onde havia terror pela manifestação de Deus ali a Moisés e o lugar onde há vida e alegria. O autor contrasta o lugar onde o povo demonstrava grande terror e o lugar onde o povo de Deus desfruta já da sua companhia. A Jerusalém celestial, não é? A cidade do Deus vivo. O Sinai é uma realidade passada, temporária, transitória da antiga aliança, enquanto Sião representa espiritualmente a realidade presente da nova aliança e possui efeitos duradouros. Os membros dessa igreja, então, têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Mas quem são eles? Bom, vamos ao texto. O texto fala das incontáveis hostes de anjos. Irmãos, há no céu, você deve saber disso, um número incontável de anjos. Os anjos sempre tiveram um papel importante no plano da salvação e no serviço a favor daqueles que creem. Eles foram comissionados para entregar a lei de Moisés. Isso está registrado em vários textos, Atos 7, Gálatas 3, Deuteronômio 33, Salmo 68. Os anjos constituem um ajuntamento alegre ali no céu. Isso está registrado em Apocalipse 5. Eles ali se alegram quando um pecador se arrepende, Lucas 15. E eles são enviados para servir todos aqueles que herdam a salvação. Isso está no primeiro capítulo aqui da carta aos Hebreus. Esses anjos fazem companhia aos crentes que também habitam no lar celestial. Mas além disso, o texto fala que também são membros da igreja triunfante, a igreja dos primogênitos. Interessante isso, não é? Embora os crentes ainda vivam na terra, havidos no céu, eles já têm ali os seus nomes arrolados, inscritos, como dissemos há pouco, no livro da vida. A palavra primogênito, na maioria das vezes, você sabe disso, na maior parte das vezes que aparece no Novo Testamento, ela se refere a Jesus. Das 9 vezes, 7 se referem a ele. O primogênito é aquele que tem direito à herança e por isso pode reivindicá-la. É óbvio que Cristo é o herdeiro por excelência de todas as coisas. Nós, os que cremos, somos co-herdeiros com Cristo. Então, por meio dele, nós temos direito à primogenitura e temos, portanto, direito à herança celestial por graça e misericórdia do Senhor. O céu, de um certo modo, já nos pertence, irmãos, embora não o habitemos ainda. Já é uma realidade, embora não a experimentemos agora, nesse momento, plenamente. Mas o texto também fala que no lar celestial, a igreja triunfante estará ali com Deus, o juiz de todos. Os crentes são convocados a se apresentar diante de Deus, aquele que julga, o juiz, não para serem condenados, obviamente, mas para receberem o veredito da sua justificação. Deus os declara justos, não por base ou com base na sua própria justiça, a nossa própria justiça, mas com base na justiça do seu Filho Jesus, não é? Foi-nos creditada a justiça de Jesus. Ele pagou as nossas dívidas, ele nos aproximou com isso do Pai. Então Deus, o juiz de todos, está lá e a igreja triunfante estará na presença de Deus, o grande juiz. Mas o texto ainda fala, irmãos, dos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja triunfante composta dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui está a base para chamarmos a igreja dos crentes no céu de igreja triunfante. Lá eles compartilham a perfeição, que absolutamente é uma realidade que não temos aqui, não é? Aqui somos imperfeitos. Aqui estamos cercados de gente imperfeita. Aqui vivemos num mundo imperfeito e foi tornado assim por causa do pecado. O pecado e a imperfeição
que são algo tão próprios nossos aqui, no céu já serão uma realidade passada, porque são uma realidade terrena. Embora os crentes no céu ainda aguardem a ressurreição final, sabe, aqueles nossos queridos que partiram com Cristo estão já na presença do Pai, eles, embora ainda aguardem o dia da ressurreição, o dia final, quando serão então plenamente transformados, corpo e alma, eles já desfrutam agora de um espírito aperfeiçoado. Essa perfeição foi alcançada graças à obra redentora de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas o texto ainda menciona como, estando ali junto da igreja triunfante, o nosso mediador, o nosso redentor, é claro, Jesus, o mediador. Jesus também habita o céu, com certeza. A sua presença na Sião celestial que estabelece uma atmosfera de alegria, de confiança. Estaremos para sempre com o nosso mediador, com o nosso redentor. E os crentes ali, irmãos, desfrutam da presença do mediador de um modo bendito, de um modo permanente, de um modo grandemente abençoador. É só lermos os textos bíblicos, de modo especial Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 21, que teremos essa ideia. Esses irmãos são, portanto, os membros da igreja triunfante. A você, eu faço então uma pergunta. Você estará lá no céu? Talvez você diga assim, quem sou eu para dizer que eu estarei no céu? O senhor acabou de dizer aqui que somos imperfeitos. É verdade, somos imperfeitos. Mas o céu é lugar de gente imperfeita, alcançada e trabalhada pela graça do Redentor Jesus. Não estaremos lá por nossos méritos e ninguém nunca esteve, nunca estará. Nós estaremos ali pela graça do Senhor, que disse que se nós crermos em Cristo, nós já temos a vida eterna. Você está preparado então para se encontrar com Deus? A Bíblia é clara em dizer, prepara-te para se encontrar com Deus. Isso então nos remete a olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia hoje, à luz da eternidade que nos aguarda. Você está preparado? Uma das nossas ênfases como igreja presbiteriana Betel de Guarulhos é sermos uma igreja pronta para a volta de Cristo. Que estejamos prontos, buscando a Deus no hoje das nossas vidas, para que quando Ele voltar, o que pode acontecer a qualquer momento, Cristo possa nos encontrar prontos. E assim estaremos fazendo parte da igreja triunfante, dos espíritos dos justos aperfeiçoados, junto com Deus, o juiz de todos, e com Jesus, o nosso eterno mediador. Que essas palavras confortem o seu coração e revigorem a sua alma. É a minha oração, o meu desejo. Deus o abençoe. Convido você agora a orar, ou sozinho, ou com os seus parentes, e que Deus o proteja e o guarde até a nossa próxima devocional, se assim Deus nos permitir.